Boa noite, colegas e prof. Vamos dar início então à apresentação do nosso trabalho final. O grupo é composto por mim, Camila, Eduardo, Franciele, Natália e Paola. Começamos falando então sobre as escolas ideais. Acreditamos que as escolas ideais são aquelas que conferem a toda a sociedade a possibilidade e a responsabilidade de respeitar e desenvolver a sua herança cultural, além de proteger o meio ambiente, ser tolerante com os sistemas sociais, políticos, religiosos, que são diferentes dos seus, assegurar o respeito aos valores e aos direitos humanos, participar do esforço para garantir a paz e a solidariedade no mundo. A estrutura física da escola, assim como toda a organização, manutenção e segurança, revela muito sobre a vida que ali se desenvolve. Por isso, a escola precisa apresentar uma estrutura muito bem organizada, contendo sala de professores, biblioteca, sala de informática, parquinho, quadras, sanitários, refeitório, laboratório, depósitos de lixo, sala da direção, secretaria, além de contar com aparelhos tecnológicos como computadores, copiadoras, TVs, rádios e acesso à internet. Os espaços esportivos também devem atender às diferentes faixas etárias em espaços com uma garantia de segurança necessária para praticar a atividade esportiva. As salas de aula devem ser organizadas e desafiadoras, oportunizando experiências de aprendizagem que contribuam para o desenvolvimento de competências sociais e cognitivas. Um fator muito importante para ser uma escola ideal é ter todas as dependências da escola adequadas para receber alunos com necessidades especiais. Por exemplo, rampas, portas com tamanhos adequados para passar cadeira de roda, móveis adaptados, piso tátil, material didático, profissionais de apoio, estacionamento prioritário, sinalização em todas as partes da escola, materiais em braille, entre outros. A escola também deve ter compromisso com a formação moral e ética, pois são valores que os indivíduos e a sociedade encontram sua identidade e dignidade. É essencial que as crianças se sintam acolhidas e parte integrante do ambiente escolar, e façam da escola sua segunda casa. Por fim, a escola ideal é o que oferece os instrumentos e conteúdos essenciais para uma aprendizagem de qualidade necessária para que os indivíduos possam desenvolver suas potencialidades, trabalhar com competência, viver com dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida e que eles saibam tomar decisões fundamentais para as suas vidas. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre os professores ideais do nosso modelo pedagógico. Como todos sabem, os professores são muito importantes na fase escolar dos alunos. Assim, cabe ao professor ser coerente, ou seja, atuando em sintonia com o projeto político-pedagógico, compreendendo seu papel e cumprindo suas metas. O professor ideal deve compreender o estudante, buscando identificar suas necessidades. Deve praticar a empatia, demonstrar respeito às diferenças, reconhecendo que cada ser é único, aprende de uma forma diferente e vive em um contexto próprio. Com isso, também é de extrema importância que o professor conheça a realidade do aluno e de sua família, dialogando e criando vínculos para fortalecer o desenvolvimento do aluno. Trabalhar de forma colaborativa com outros professores da escola, criando comunidades de aprendizagem para compartilhar desafios e propondo estratégias articuladas que respondam às demandas do desenvolvimento. É dever do professor, também, estabelecer uma relação mais igualitária e dialógica com seus alunos, reconhecendo seus saberes e legitimando a sua capacidade de contribuição com seu próprio processo de desenvolvimento. Convidar o estudante a perceber a realidade como objeto de estudo,
fazendo pesquisas, provocando o aluno a aprender a partir de seus próprios questionamentos. É interessante ele saber o projeto de vida do seu aluno e apoiá-lo a alcançar os objetivos. Junto aos estudantes, ele deve ser um avaliador contínuo de todo esse processo, estimulando que o estudante reconheça individualmente o que precisa fazer para alcançar seus objetivos individuais e objetivos coletivos, da turma, da escola e da própria sociedade. Para ser um aluno ideal, deve-se ter bons princípios de educação, organização, disciplina e comprometimento dentro da escola com os colegas, professores e funcionários em geral. E isso deve ser trabalhado desde o ensino fundamental primário. Compreender todas as novas propostas expostas nas aulas, ter solidariedade, buscar participar ativamente e compartilhar suas dúvidas, experiências com o educador e colegas quando solicitado. Buscar incentivo e apoio para a compra de livros e revistas, pois assim pode buscar mais informações e exemplos de assuntos apresentados e discutidos em sala. Ter uma biblioteca, por mais que pequena, é muito importante. Isso faz com que as crianças possam tirar dúvidas e saber buscar informações em diferentes meios. O aluno nunca deve dar o seu máximo, apenas para receber uma boa nota, mas sim pelo conhecimento que irá adquirir, a partir do trabalho ou prova realizada. Lembrando que o aluno não deve decorar, mas sim aprender. O aluno ideal deve sempre tirar todas as suas dúvidas e nunca as levar para casa. E não se deve tentar competir com o mestre, pois se o mestre ou professor receber este cargo, significa que ele é apto para exercer a função, devendo respeitá-lo sempre. O aluno tem o dever de utilizar seu tempo ajudando e compartilhando seus saberes com os colegas de classe, chegando sempre no horário, mantendo seus materiais e deveres de casa em dia, levando-os sempre organizados para as aulas e mantendo-os assim durante o período em que estiver em sala de aula. Organizar e manter uma rotina de estudo com metas também é muito importante. Utilizar a internet, se autorizada, para buscar sites e realizar pesquisas, controlando sim utilizar para os estudos em horário de estudos e lazer em horário de lazer. Respeitar o professor e sempre se basear nos bons exemplos e ensinamentos. Ir sempre ao colégio de uniforme, cumprindo as leis impostas pela escola. Aulas ideais. Planejamento. O material didático quanto o plano de aula para ser utilizado em sala tem que ser atualizado, e o ideal seria que ele estivesse relacionado com a realidade do aluno, para que todo conteúdo que for oferecido a essa criança ou esse adolescente esteja de acordo com o que ele vivencia. Assim, a aprendizagem se torna significativa. Também é preciso ter cuidado com o uso de apostilas e livros específicos, que abordam apenas um lado, uma opinião, porque é necessário que a criança tenha contato com várias verdades para que ela encontre a sua. Por fim, e não menos importante, é preciso também ter cuidado para não taxar a criança como uma folha em branco. Valorizar os conhecimentos prévios dela é extremamente importante ao se planejar uma aula. Ressaltar o que cada um já sabe e somar com o que a aula tem para oferecer. Quanto aos recursos, com o avanço dos recursos tecnológicos, toda sala de aula deveria ter acesso à TV, à rádio, para que possam ser usados como complementos das atividades desenvolvidas nesse ambiente. Também seria interessante ter disponível na sala alguns livros, né, para leitura, além de alguns jogos didáticos. Como recurso também se faz necessário um espaço para que cada professor guarde materiais que possam ser usados em atividades, como folhas, pincel, guache e etc.,
para que se evite o máximo sair da sala, pois assim o foco das atividades pode se perder. Então, quanto aos espaços, o ambiente para essa criança e para esse adolescente precisa ser harmônico e convidativo a esse aluno. Tem a necessidade de painéis para o auxílio de reconhecimentos, como das letras, dos números, fotos da família e também da sua rotina na escola. Também se faz necessário um espaço fixo na sala para as crianças poderem brincar. Olá pessoal, tudo bem? Vou falar então um pouquinho sobre pais e famílias ideais, que o grupo considera ideal. A família está no processo de socialização de seus filhos. Deve se relacionar com as instituições de ensino, sendo a fonte de atitudes, mudanças, valores da realidade na qual a sociedade vai inseri-la. Pois é dela que partem os sujeitos, que seriam os filhos, que irão manter ou mudar a si mesmos, e por consequência a sociedade. Então, no caso, a família é a base de tudo. Uma família ideal para o grupo é aquela que está constantemente em participação com as atividades da escola e junto incentiva seu filho. E aí faz com que o seu filho, o aluno da instituição, se interesse pelas atividades que a escola está oferecendo ou organizando. Então, alguns exemplos de participação que eu coloquei aqui no slide é que a família sempre deve comparecer às reuniões escolares, né, isso tem que se manter presente. Incentiva atividades extracurriculares. Alguns exemplos é feira de ciências, dança, teatros, cursos, competições de xadrez. Na minha escola tinha competição de foguetes também, robótica. Tudo são atividades que a escola organiza e a gente considera que a família tem que incentivar o seu filho a participar dessas atividades. Também a participação na APM, no caso os pais devem participar da APM, que é uma associação de pais e mestres, que tem como comprometimento ajudar a escola a atingir os objetivos educacionais, que são auxiliar a diretoria. E eles acabam representando os interesses de outros pais e familiares da comunidade escolar. Perspectivas de filosofia da educação. Como vamos trabalhar com alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, vamos fazer uso da pedagogia da essência e utilizar Platão como nosso autor principal, entendendo a educação como ação que desenvolve no indivíduo a sua essência verdadeira. Então, as atividades na escola serão praticadas de forma ativa, vai ser valorizada a iniciativa do aluno e a comunicação entre todos da sala de aula, professor-aluno, aluno-professor, e os conteúdos serão organizados em função dos interesses dos alunos. Nosso objetivo: aperfeiçoar sujeitos prontos para a sociedade, trabalhar com competência e viver com dignidade.